Bom dia, gente. Tudo funcionando. Bom dia, Márcia. Bom dia, gente. Bom dia, Isa. Bom dia, Márcio. Hoje é seu aniversário, Isa. Parabéns. Obrigada. Muitas felicidades, tudo de bom e etc. Obrigada. E uma vaga na faculdade já tá bom, já. Não é? Pois é.
Quem que dá aula antes de mim hoje mesmo? Que foi, Márcio? Quem que dá aula antes de mim hoje mesmo? O Russo. Ah, bom dia, David. Bom dia, Aline. Ô, bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom e você? Também.
O ruim de dar share screen é que eu não consigo ver a hora. Ah, já foi. 8 e 42, professor. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Bom dia para quem não falei ainda. Vocês estão acordados? Bom dia, Márcia. Sim, na medida do Bom possível. dia, Natália. Na medida do possível. É. Então tá, gente, vamos lá. Ó, semana passada eu dei uma atrasada. Eu ia falar disto aqui, logo depois de falar da nomenclatura. Como não deu tempo, eu vou continuar a nomenclatura. Depois eu volto nisso aqui. Então vou deixar isso aqui para o final, tá bom? Semana passada a gente viu nomenclatura de cadeias normais. Nomenclatura de cadeias ramificadas, você não pode fazer como cadeia normal. E se você fizer como cadeia normal, você vai olhar uma coisa como esta aqui, por exemplo, vai sair contando carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos e vai falar but. E aí o nome desse cara ficaria but, 4 carbonos, an, porque todas as ligações são simples, e o, porque é um hidrocarboneto, butano. Só que o butano é esse aqui. O butano tem cadeia normal. Então, quando a cadeia é ramificada, não pode sair contando carbono e colocando prefixo. Quando a cadeia é ramificada, antes de você contar carbonos, você escolhe uma cadeia que a gente chama de cadeia principal. E para escolher a cadeia principal, existem regras, são 4 regras, porque se não houvesse as regras, eu ia olhar uma cadeia, ia escolher uma cadeia principal, você ia olhar a mesma substância e talvez escolhesse outra cadeia principal. Então, para garantir que todo mundo escolha a mesma cadeia principal, existem regras para escolher a cadeia principal. E você deve seguir as regras, cumprir as regras na ordem que elas estão aqui. Primeiro você cumpre a primeira regra. Cumpriu a primeira regra? Cumpra a segunda, se possível. Cumpriu as 2 primeiras, cumpra a terceira, se possível. Essa quarta eu coloquei aqui só para desencargo de consciência minha, porque eu nunca vi chegar na quarta regra em nenhuma questão de vestibular. Mas, enfim, existe a quarta regra. Então, vamos lá. Primeira regra. A cadeia principal deve passar pelo maior número possível de carbonos que definem uma função orgânica. Por enquanto, a gente não vai ter que cumprir esta regra, porque a gente só está vendo hidrocarboneto. E hidrocarboneto não tem um carbono que fala, esse cara aqui é um hidrocarboneto. É o conjunto da obra, né? A molécula inteira só tem carbono e hidrogênio, então isso aqui é um hidrocarboneto. Quando a gente for ver outras funções, a partir de semana que vem, provavelmente, por exemplo, álcool, que é a primeira que a gente vê depois do hidrocarboneto, tem um carbono na molécula que fala isto aqui é um álcool. E aí você vai ter que cumprir a primeira regra. A cadeia principal vai ter que passar por aquele carbono. Então, a cadeia principal deve passar pelo maior número possível de carbonos que definem uma função orgânica. Cada carbono que fala, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma acetona, isso aqui é um ácido carboxílico e por aí vai, a cadeia principal tem que passar por aquele carbono. Cumpriu esta primeira regra? Segunda regra. A cadeia principal deve passar pelo maior número possível de duplas ou triplas, carbonos insaturados. Pegar a dupla ou tripla não é pegar um dos carbonos que faz a dupla ou a tripla. É passar pelos 2 carbonos que fazem a dupla ou a tripla. Por exemplo, neste cara aqui, não adianta você pegar só este carbono aqui. Tem que pegar esse e aquele. Tem que pegar os 2. Se for uma tripla, a mesma coisa. Então, tem que passar pelo maior número de insaturações, passar pelos 2 carbonos que fazem a dupla ou a tripla ligação. Se houver 2 duplas, ou uma dupla e uma tripla, tem que passar pelos 4 carbonos que fazem a dupla ou a tripla. Passou a primeira, cumpriu a primeira regra, cumpriu a segunda regra. Terceira, a cadeia carbônica deve ser a maior possível. Ela deve conter o maior número de carbonos possível. Você tem que pegar a cadeia mais longa que der. Quando você cumprir essas 3 regras, de vez em nunca,
você acha duas cadeias principais que cumprem estas três regras. Aí vem esta quarta regra, que é um critério de desempate. Entre estas duas cadeias principais que cumprem as três regras, qual delas você vai escolher? Aquela que tiver o maior número de ramificações. Então, às vezes, tem uma que só tem uma ramificação e outra que tem 3 ramificações. Então, você pega essa que tem 3. Mas essa é desempate. Primeiro você cumpre a primeira, cumprida a primeira, cumpre a segunda, cumpriu as 2 primeiras, cumpre a terceira, cumpriu as 3 primeiras, se ainda não definiu, parte para a quarta. A cadeia deve ser a mais ramificada possível. Depois que você escolher a cadeia principal, você vai dar o nome na cadeia principal. A cadeia principal sempre é uma cadeia normal. Sempre. Alguém escreveu? Ah, achei que era o meu. A cadeia principal sempre é uma cadeia normal. Então, você vai dar o nome na cadeia principal exatamente como a gente fez semana passada. Conta os carbonos, fala o tipo de ligação entre os carbonos, coloca o sufixo, que é a função orgânica, a função orgânica dele. Depois de você ter dado o nome da cadeia principal, você vai dar o nome àquilo que ficou para fora da cadeia, a ramificação, antes do nome da cadeia principal. Quais são as ramificações? Cadê a apostila? Eu já abri. Ah, tá aqui. São essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 radicais. Acredite em mim, tem regra para dar nome no radical. Tem regra para falar que esse cara aqui é o propil. É melhor saber de cor do que saber a regra. Acredita em mim. É melhor saber os radicais de cor, as ramificações de cor, do que saber a regra para dar nome. Para você que não vai prestar medicina, eu lembro de alguns que não vão prestar medicina, tem que saber metil, etil, fenil, benzil, vinil, metil, etil, vinil, fenil, benzil. Esses 5. Para você que vai prestar medicina, sinto muito, tem que saber todos. Eu abro uma exceção para esses 2 aqui, ó, o alil e propargil. Esses 2 aqui eu nunca vi aparecer em nenhum lugar. Os outros têm que saber. Os outros têm que saber. Com um carbono metil, a regra é, tem um carbono met, nome de radical sempre acaba em il. Então esse cara aqui é metil. 2 carbonos et, radical acaba em il, etil. Aliás, o nome de radical pode acabar em il ou ila. E é você que escolhe se é il ou ila. Então esse cara aqui é metil ou metila. Esse aqui é etil ou etila. Esse aqui, propil, prop de 3 carbonos, e o do radical propil ou propila. Na verdade, aqui já está um segundo nome, porque o nome oficial mesmo tem um N aqui na frente, o nome é N-propil. Por que é N? Porque o radical está fazendo uma cadeia normal. É isso. Esse aqui é o isopropil, ou então isopropila. O que é essa bolinha que está ao lado do carbono? Essa bolinha radical... É onde se conecta a cadeia. É por onde o quê? Onde se conecta a cadeia. Calma. Radical é tudo aquilo que tem um elétron desemparelhado. A definição é essa. Radical tem um elétron desemparelhado. Então, carbono tem 4 elétrons na última camada. Esse aqui é um elétron. Então, esta bolinha é um elétron que está sem par, está desemparelhado. Por que sem par? Porque os outros 3 elétrons da última camada do carbono estão fazendo par com os elétrons dos 3 hidrogênios aqui. Então, este elétron desemparelhado é o que vai estabelecer a ligação entre o radical
e a cadeia principal. Então, essa bolinha é o elétron que vai ligar o radical à cadeia principal. Então, o isopropil, o carbono que vai ligar o radical à cadeia principal é o carbono do meio. E o N-propil é o carbono da ponta. A regra do iso é esquisitíssima, mas é essa mesmo. Toda vez que acabar em língua de cobra, o radical vai chamar iso. Língua de cobra, porque o desenho aqui não ficou bom, mas imagina se tivesse um carbono mais aqui embaixo, assim, ó, fazendo um V, assim, ó, e outro carbono um pouquinho mais para cá, fazendo um V. Está acabando em língua de cobra aqui, assim. N-butil. Mesma coisa. But, 4 carbonos, il ou ila do radical, N porque o radical está fazendo uma cadeia normal. Isobutil. 4 carbonos no radical. Iso porque acaba em linha de cobra. Tá aqui, ó. Daqui para cá e aqui bifurca. Para cima e para lá. Tá acabando em língua de cobra, isobutil. Sec-butil. Pode chamar sec-butil ou S-butil. Só o S, sem o E e o C. Sec-butil ou S-butil. É parecido com o N-butil, a cadeia normal, mas a ligação se dá através de um carbono secundário se você olhar só o radical. Secundário. Terc-butil. Parece o isobutil, mas a ligação à cadeia principal se dá num carbono terciário, por isso é terc. Terciário se você olhar só o radical. Esse aqui é terc-butil, ou então terciobutil, ou então T-butil. A única inicial que você pode não escrever é o N. Se você não escrever nenhuma inicial aqui na frente, é N. Se for... Ah, é verdade, eu nem falei isso. O iso pode ser I-propil. I-propil. Se tiver alguma coisa na frente do propil que não seja o N, você é obrigado a escrever. Então é isopropil ou I-propil, sec-butil ou S-butil, terc-butil, terciobutil ou T-butil. Vinil é o radical, é a ramificação que com 2 carbonos e para fora dela tem uma dupla ligação. O nome oficial é et, 2 carbonos, en da dupla e il do radical etenil. Absolutamente ninguém chama isso de etenil. O nome é vinil e pronto. Não vai aparecer o nome oficial etenil, vai aparecer o nome usual vinil. Fenil é o radical que veio do benzeno, que veio do anel aromático. O anel aromático antes se chamava feno. Por isso que esse aqui é fenil. O benzil é o anel aromático mais um carbono, e aí vai se ligar à cadeia principal. Esses todos que eu falei aqui são os mais importantes, tá? São esses dessas 2 primeiras linhas, o fenil e o benzil. Esses dois, o alfa-nafetil e o beta-nafetil, eu vi aparecer uma vez só em prova. E esses 3 aqui eu estou falando por descargo de consciência mesmo. Esses 2 aqui eu nunca vi cair. Então, para vocês aí, povo de medicina, esses aqui de cima, as 2 primeiras linhas, fenil, benzil, esses são fundamentais. Esses 2 eu só vi aparecer uma vez, esse aqui estou falando por descargo de consciência mesmo, desencargo de consciência. Então, você não tem que saber o nome de cor agora, né? Se você não decorou os nomes até hoje, você decora tipo para a semana que vem. Mas agora, se você ficar com dúvida, volta na listinha e cola mesmo, tá certo? Então vamos dar nome neste aqui, ó. Tudo bem que o nome já está lá, mas vamos pensar como é que fica. Primeira regra. A cadeia principal deve passar pelo maior número de carbonos que define uma função orgânica. Hidrocarboneto não tem um carbono específico, então por enquanto a gente vai pular a primeira regra. Segunda regra. Passar pelo maior número possível de carbonos insaturados. E aqui não tem nenhum insaturado. Então pula a segunda regra também. Não. Aí. Ficou preto aí para vocês também? Sim. Ah. Oh, meu Deus. Mas Terceira regra. voltou. Voltou. Terceira regra. Conter o maior número de carbonos possível. Então, a cadeia principal tem que ser a maior possível. Você tem que pegar a maior quantidade de carbonos possível. Então, aqui,
Quantos carbonos eu consigo no máximo formando uma cadeia normal? São esses 3 que estão aqui em cima, né? Não dá para você pegar dali para cá, porque não tem ligação entre esses 2 carbonos. Então, a cadeia principal é só essa aqui de cima. E aí você dá nome na cadeia principal, como a gente fez até semana passada, 3 carbonos prop, ligações simples entre os carbonos an. A cadeia principal é um hidrocarboneto O no final, propano. Só que não é só propano, porque tem a ramificação, tem um radical ligado à cadeia principal. Aí você dá o nome no radical, esse aqui é o radical metil disparado, esse aqui é o que mais vai aparecer. Radical metil, você coloca o nome do radical antes do nome da cadeia principal. Então fica metilpropano. Metilpropano. Ah, mas não tem que numerar? A regra da numeração para radical é exatamente a mesma regra para a numeração de insaturações. Você numera quando for necessário numerar. Se não for necessário numerar, não pode escrever. Então, nesse caso aqui, metil é um radical. Radical nunca pode estar na ponta da cadeia. Ele pode, mas no ensino médio não pode. Então, desencana, não pode. Não existe ramificação na ponta da cadeia. Então, este metil, quando você está falando metilpropano, nesses 3 carbonos, no propano tem que ter um radical ligado. E o radical não pode estar na ponta. Então, não pode estar aqui, não pode estar ali, só pode estar no meio. Se ele só pode estar no meio, então não é necessário numerar. Colocar lá 2-metilpropano está errado o nome é só metilpropano. Próximo. A cadeia principal tem que passar pelas funções orgânicas. Não tem, pula. A cadeia principal tem que passar pelas insaturações, duplas e triplas. Não tem, pula essa regra. A cadeia principal deve ser a maior possível, fazendo uma cadeia normal. Então, são esses 4 carbonos aqui. Deu nome na cadeia principal primeiro. Dá o nome na cadeia principal primeiro, que você nunca vai errar. 4 carbonos but, ligações simples entre os carbonos an. Cadeia principal é um hidrocarboneto, O no final, butano. Ficou um CH3 pendurado no butano. CH3 é o radical metil. Coloca o nome do radical antes do nome da cadeia principal, metilbutano. Deixei vago aqui de propósito. Numera ou não? O saco subiu. Não, porque não vai fazer diferença. Só tem a segunda posição para ele. Todo mundo entendeu o que a Ana falou aí, gente? Putz, eu não entendi não, Márcio. Ó, esse CH3 pode cair aqui? Ele pode estar ligado neste carbono? Não, Não. porque esse carbono é da ponta. Do mesmo jeito, ele não pode cair aqui, porque aqui também é ponta. Então, só tem 2 lugares para cair esse radical metil. Ou ele cai aqui nesse carbono, que é onde ele está mesmo, ou ele cai aqui. Ele caiu neste. Este carbono aqui é número 2. Então, imagina que ele estivesse ligado aqui. Se ele estiver ligado aqui, agora eu começo a contar desse lado. E esse carbono aqui também é o número 2. Então, esse metil ou é no carbono 2, ou é no carbono 2. Quer dizer, só existe uma possibilidade. Metil tem que estar no carbono 2. Por isso não é necessário falar o número. Fica só metilbutano e não 2-metilbutano. Entendeu, David? Entendi. Valeu. Entendeu? Uhum. Mais alguém, Não. gente? Oi? E se no caso fosse o butanol? Tivesse uma Não, aí função calma, álcool? calma. Não. Calma. Uma coisa por vez. Isso aí é a aula na semana que vem. Calma. Aqui. Eu quero saber se eu botei ou não botei. Nome deste. Ah, eu não queria que vocês vissem o nome, cara. Faz de conta que ninguém viu. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 4. 5. 5. 5? Primeira regra, a cadeia principal tem que passar pelas funções orgânicas. Não tem, pula. Não tem. Segunda regra, a cadeia principal tem que passar pelas insaturações. Não tem, pula. Terceira regra, a cadeia tem que ser a maior possível. Ela tem que ter o maior número de carbonos. Então,
Um monte de gente acha 4. Por quê? Porque começa desse aqui. E aí faz 1, 2, 3, 4, acabou. Só que os caras podem sacanear. Você tem que olhar todas as possibilidades. Experimenta começar deste aqui. Ó. Se você começar desse carbono aqui, vai ficar 1, 2, 3. Quando chegar aqui, você tem duas opções. Ou vai reto ou desce. Se você for reto, vai dar os 4 carbonos. Agora, se você descer, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A cadeia principal é essa aqui. Ó. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu? Alguém falou alguma coisa no chat, não foi? Não. Pô, é pior que o chat não tá querendo abrir aqui pra mim. Alguém falou Não tem alguma nada coisa no no... chat, gente? Não, Tem não, não? não tem nada. Tá. Tá bom. Então, ó, a cadeia principal é essa aqui. E aí a gente dá nome na cadeia principal primeiro. 5 carbonos, pente. Ligações simples entre os carbonos AN, hidrocarboneto O. Esse aqui é o pentano. Pentano. E aí ficou um carinha ligado no pentano. Esse aqui é o radical metil, CH3. O radical metil, coloca o nome do radical antes do nome da cadeia principal, metilpentano. A questão é, numero ou não? E eu numerei errado aqui, agora que eu vi. Sim, numera. Ou não? Numero. Por quê? Porque esse CH3 está no carbono do meio, né? Ele está no terceiro carbono, não interessa se você conta daqui ou de lá. 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3. Tem algum outro lugar onde pode cair esse CH3? Aqui não pode, porque é ponta da cadeia. Aqui não pode, porque é ponta da cadeia. Aqui pode? Sim. Pode. Se tivesse caído aqui, que número seria? 2. 2. CH3 estaria ligado no segundo carbono. Se tivesse aqui, também seria o segundo, né? Você começa a numerar dali. Ou seja, no metilpentano, tem dois lugares diferentes onde pode cair esse metil. Ou no carbono 2 ou no carbono 3. Então você precisa falar para o cara onde ele está, porque senão ele não vai adivinhar nunca. Você está falando do 2 ou do 3. Então o nome desse aqui é 3-metilpentano. 3-metilpentano. Tudo bem, gente? Professor, Fala. então a ordem de contagem da cadeia também depende da posição da ramificação? É A isso? ordem da contagem da cadeia obedece exatamente essa sequência de cumprir a ordem para escolher a cadeia principal. Quem tem que ficar com o menor número é a função orgânica. Você numera a cadeia em função da função orgânica. É que como agora não tem, eu não estou me preocupando com isso. Eu vou mostrar o exemplo agora começando na 2. Se não tiver função, quem fica com o menor número é a insaturação, a dupla ou a tripla. Se não tiver função e não tiver insaturação, aí você vai se preocupar em fazer com que a ramificação tenha o menor número possível. Então você tem que seguir esta ordem do mesmo jeito para numerar. Beleza? Uhum. Então tá, Valeu. então aproveitando que eu já falei disso, vamos dar nome nesse. Quantos carbonos tem na cadeia principal aqui? 4. 4 carbonos. Primeira regra, tem que passar pela função. Pelas funções. Não tem, pula. Segunda regra, tem que passar pelas insaturações. Agora tem. Então, a cadeia principal obrigatoriamente vai ter que passar por esses 2 carbonos aqui. Ó. Não tem jeito. Terceira regra, tem que ser a maior possível. Tem que ser a maior possível passando por esses 2. Então, quantos carbonos no máximo você consegue pegar passando por esses 2? 4. 1, 2, 3, 4. Dá na mesma se você fizer 1, 2, 3, 4. Tanto faz qual a cadeia principal você vai escolher aqui, porque é a mesma molécula. Então, vamos dar o nome na cadeia principal, esquece esse CH3. 4 carbonos, but. Tem uma ligação dupla em. É um hidrocarboneto O, esse aqui é o buteno. Esquece a ramificação. Buteno. Tem que numerar? Sim. E que número fica, então?
3. 3. Tá, esquece a ramificação. Por isso que eu falo, se você der nome na cadeia principal primeiro, você não vai errar nunca. Dá o nome na cadeia principal primeiro. Esquece o CH3. Se você começar desse lado aqui, a dupla vai ficar no 3 mesmo, porque vai ficar 1, 2, 3 e 4. Entre o 3 e o 4 a gente fala que está no 3. Se você começar desse lado aqui, que número vai ficar? Calma, começando pela insaturação. Começando aqui pela A ramificação ponta fica no da 3. direita. Não. Tô perguntando a dupla. Esquece a ramificação. A dupla está no Fica no primeiro 1. carbono. Então a dupla está no 1. Então esse aqui é but 1-eno. Vocês entenderam? Eu falei tudo isso porque eu perguntei que número fica, vocês falaram 3. But 1-eno é o nome dele. A gente tinha feito esse como exemplo aqui. Professor, desculpa, é que o Samuel perguntou no chat, tipo, sempre tem que começar pelo carbono mais próximo da insaturação, né? Não. A Não, contagem, tem que né? começar pelo carbono mais próximo da função orgânica. Tem que numerar seguindo estas regras aqui. Quem fica com o menor número é a função orgânica. Se não houver função, aí sim você vai olhar a dupla e a tripla. Então, num hidrocarboneto, sempre é a ponta mais próxima da dupla e da tripla. Mas se não for hidrocarboneto, não é da dupla e da tripla, não. Tudo bem? Beleza, eu vou perguntar para ele se... Ah, foi. Tudo bem? Tá bom. Aham. Valeu, David. Pô, podia aparecer aqui, né, cara? Pra mim não tá aparecendo, não. Não, se você quiser, professor, eu vou lendo para você quando, tipo, tiver alguma pergunta. Valeu, David. Então tá, então esse aqui é o but1-eno. But1-eno, nome da cadeia principal, sempre no final. Não, querido, faz isso não. But1-eno, nome da cadeia principal, sempre no final do nome. But1-eno. E aí, puta merda, cara, eu tava bêbado ontem. E aí você dá o nome, dá o nome na ramificação, dá o nome no radical e escreve antes do nome da cadeia principal. Metil-but1-eno. Esse metil está ligado no carbono 3, porque esse aqui é o 1. Você já numerou por causa da dupla. Não pode começar a numerar de novo. Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Quem faz isso é corintiano. Não pode. Então, esse carbono é o 1. 1, 2, 3. A ramificação está no carbono 3. Ah, mas por que você botou o número? Porque a ramificação não pode cair aqui porque é ponta da cadeia. Não pode cair aqui porque é ponta da cadeia. Mas pode cair aqui. Que número que é esse carbono? É o 2, né? Porque esse aqui é o 1, esse é o 2. Ou seja, o metil tem 2 lugares para cair. Ou carbono 2 ou carbono 3. Então você tem que falar no nome onde é. Porque senão o cara não vai adivinhar qual é. Então, 3-metil-but1-eno é o nome desse aqui. Pelo amor de Deus, gente, todo mundo entendeu esse nome? Ô, professor, Oi, é a Luísa, tudo bem? tudo bom, Luísa? E você? Tudo bem. Ô, senhora, eu vou fazer uma pergunta meio zoada, mas vou perguntar. O de cima, a fórmula de cima, Esse por que aqui? por que é 3-metil e não 3-etil? Se são 2 Hum. carbonos. Não são 2 carbonos. Você tava, ou você saiu da frente do computador ou você estava viajando aí. Não, mas Cadeia- você ficou mudo pra mim, aí eu tive que sair e entrar de novo. Relaxa, não tem problema. A cadeia principal não é essa aqui de cima que você estava pensando. Ó. A cadeia principal é essa aqui, ó. Começa aqui e vem para cá, assim, ó. Ela desce. Ah, verdade. Por quê? Porque a cadeia principal na hora de escolher, tem que seguir essas regras aqui, né? Então, primeira regra, tem que passar pelas funções orgânicas. Não tem, pula. Tem que passar pelas insaturações. Não tem, pula. Tem que ser a maior possível. Então, para você escolher 4, você começou dessa ponta aqui. Ó. Aí você fez 1, 2, 3, 4. Só que você tem que fazer todas as possibilidades possíveis. Quando eu dava aula naqueles cursinhos que a sala é enorme, e a galera vinha me perguntar o nome de algum composto orgânico, o professor, tá certo o nome desse negócio aqui? Eu pegava o negócio e ficava olhando. Eu tenho certeza absoluta que o moleque ou a menina que estava me perguntando achava que eu não sabia dar um nome. Por quê? Porque demora, cara. Dar nome não é um negócio que você bate o olho e fala é tal.
Se eu pego essa molécula aqui para dar nome, vou falar tudo que eu faço, tá? Eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, todas as que eu falei 4 estão fora. Porque a cadeia principal tem que ser a maior possível. Eu faço todas as possibilidades. Que é para ter certeza que eu acertei a cadeia principal, cumprindo as 4 regras ali de cima, né? Então demora. Você não tem que bater o olho e falar. Você tem que montar um nome, tem que escolher a cadeia principal. Faça todas as possibilidades possíveis. Senão acaba errando mesmo. Tudo bem? Eu tava tentando achar o print também. Achou? Achei. Beleza. Obrigada, senhor. Imagina. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tudo, absolutamente tudo que eu falei vai ficar absolutamente sem sentido se você não decorar essa tabela aqui. Se você não souber o nome dos radicais, não adianta saber a regra de escolha da cadeia principal. O negócio chama isopropil. Você coloca o propil, ferrou. Tá errado o nome. Então tem que saber. Tem que saber. Na faculdade tinha questão que eu sabia a questão inteira, mas eu não sabia o que a professora estava falando. Ela escreva a reação de síntese do neopentano. Era neopentil qualquer coisa. E eu falei, mano, o que é esse neopentil? Eu nunca ouvi falar nesse neopentil. Aí o que eu fiz? Eu sabia a questão, só que eu fiz o N-pentil. A professora não teve dúvida, zero. Depois ela veio me dar bronca. Então não adianta. Tem que saber o nome dos radicais. Tem que saber o nome dos radicais. Senão já era mesmo. Tá aqui. Então, maravilha. Compostos aromáticos. Compostos aromáticos são todos aqueles que têm o anel aromático. O nome é anel aromático ou então anel benzênico. São dois nomes para a mesma coisa. Você escolhe qual é. Qual você vai usar. O anel aromático tem 6 carbonos numa cadeia fechada com duplas ligações alternadas dentro do ciclo. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Onde você vai começar a desenhar a dupla não importa. Pode ser em cima à direita ou em cima à esquerda. Dá na mesma. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Dá na mesma porque essas duplas não ficam paradas aí. Pelo amor de Deus, presta atenção agora. Essas duplas ligações não ficam paradas aí. Todas as vezes que tem. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Não precisa ser em composto fechado. É dupla simples, dupla simples, dupla simples. Duplas alternadas. Dupla alternada com simples. Essas duplas não ficam paradas no lugar. Elas mudam de lugar. Então essa dupla que está aqui, daqui a pouco ela sai daqui e vem para cá. Fica assim. Só que quando essa dupla vem para cá, ela empurra essa dupla para cá. Vai vir aqui. E quando essa dupla vem para cá, ela empurra esta dupla para lá. E aí vai ficar desse jeito. Só que não vai ficar assim para sempre, porque daqui a pouco esta dupla vem para cá. E aí vai ficar aqui. Só que quando ela vier para cá, ela empurra essa dupla para lá. Então, essas duplas elas ficam mudando de lugar aqui. E é por isso que a gente prefere não desenhar as duplas. A gente prefere colocar uma bolinha no meio do ciclo, porque a dupla ligação está rodando ali dentro. A gente consegue medir a distância entre os átomos, né? A gente chama isso de distância de ligação. E quando dois átomos fazem uma ligação dupla, eles ficam mais próximos do que quando eles fazem ligações simples. Todo mundo entendeu o que eu falei? Quando a ligação é só simples, eles ficam um pouquinho mais distantes. Quando a ligação é dupla, eles ficam um pouquinho mais próximos. E quando a gente vai medir a distância de ligação de 2 carbonos no anel aromático, a distância de ligação não é nem ligação simples, nem ligação dupla. Ela é intermediária entre simples e dupla.
porque essas duplas ficam mudando de lugar. Então, aquilo que uma hora é simples, daqui a pouco é dupla. Aquilo que uma hora é dupla, daqui a pouco é simples. Então, a distância de ligação é intermediária entre simples e dupla. O nome disso é ressonância. Ressonância. E aí tem um outro nome que aqui em São Paulo não se usa nunca, mas no Enem caiu. Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Eu acho que foi ano passado. O Enem usou o nome conjugação. Conjugação ou ressonância é a mesma coisa. Acontece todas as vezes que tem dupla e simples alternadas. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Nomes de compostos aromáticos. Vocês têm que decorar esses 3. O anel aromático chama anel benzênico porque quando está ele sozinho, o nome da substância é benzeno. Benzeno. Se tiver um CH3 pendurado no anel aromático, o nome vai ser tolueno. Então, só o anel aromático é benzeno. O anel aromático com CH3 é tolueno. O anel aromático com OH, o nome é fenol. Tem que saber esses 3 de cor, a fórmula e o nome. Benzeno, só o anel aromático. Tolueno é o anel aromático com um CH3 pendurado. E fenol é o anel aromático com um OH pendurado. Eu comecei a aula falando de nomenclatura de cadeias ramificadas, e aí dá para dar um nome diferente para esse cara aqui, ó. Ao invés de tolueno, a gente pode chamar ele do quê? Metilbenzeno. Metilbenzeno. Todo mundo entendeu a lógica? Benzeno é esse aqui. Então, essa parte aqui seria a cadeia principal, benzeno. E aí, no benzeno, tem esse radical ligado, fica metilbenzeno. Metilbenzeno. Tem que numerar? Não, porque vai começar dele, não é? Porque vai começar desse carbono aqui, não importa em qual deles seja, você vai começar dele, então sempre vai ser um metiltolueno, então você não numera. Todo mundo entendeu isso, gente? Posso fazer uma pergunta meio tosca? Fala. Quando eu coloco ortometa e para? Calma, vou falar disso agora. Aqui. E se tiver 2 ligados, 2 radicais ligados no anel aromático? Aí eu vou ter que numerar. Por que eu vou ter que numerar? Porque os radicais podem estar ligados no primeiro e no segundo, no primeiro e no terceiro, no primeiro e no quarto. Não tem primeiro e quinto. Porque se for primeiro e quinto, virou esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro e quinto não é primeiro e quinto, é primeiro e terceiro. Você conta daqui para lá. Então, se tivesse ligado aqui, ó, você ia contar 1, 2, 3. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu isso? Só tem as posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Toda vez que a gente vai ensinar isso aqui, a gente ensina com o mesmo radical. No caso aqui, eu coloquei 2 radicais metil. E aí ficou 1, 2 de metilbenzeno, 1, 3 de metilbenzeno, 1, 4 de metilbenzeno. Não precisa ser o mesmo radical. Podem ser 2 radicais diferentes. Quando tem 2 radicais ligados no anel aromático, é só 2, não pode ser com 3, com 4, com 5, com 1 só não tem por que fazer, tem que ser 2 radicais. 2 radicais no anel aromático, em qualquer outro não conta. 2 radicais no anel aromático, ao invés de numerar 1, 2, 1, 3 e 1, 4, a gente prefere falar a posição relativa dos radicais. Quando os radicais estão ligados em carbonos vizinhos no anel aromático, ou seja, é na posição 1 e 2, ao invés de falar eles estão na posição 1 e 2, a gente fala eles estão na posição orto. Então, 1 e 2 é o orto. Se estiverem na posição 1 e 3, posição meta. Se estiverem na posição 1 e 4, posição para. Isso aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma figura só. Eu peguei na internet e o cara, foi a melhor que eu achei. E o cara escreveu orto, meta, para. Absolutamente ninguém no mundo escreve orto, meta e para. Vai vir só a inicial. É O, M, P. O O significa orto, o M significa meta, o P significa para. Então vai vir
O dimetilbenzeno, M dimetilbenzeno, P dimetilbenzeno. Tem que ter o hífen, hein? Entre o M e o P. Então, O dimetilbenzeno, M dimetilbenzeno, P dimetilbenzeno. De novo, quando tiver dois radicais e os dois radicais estiverem ligados no anel aromático, diretamente no anel aromático, senão não vale. Perguntas? Márcio, Oi. existe essa mesma coisa de 2, só que do fenol, por exemplo? Ah, agora apareceu o chat aqui para mim. Por que que antes não aparecia e agora apareceu? Ué. Ah, tá aqui. Ah, não vai dar certo isso que eu quero fazer. Acho que foi a Luísa que perguntou, não foi? É a Renata, se não Não, me foi engano. a Renata. Eita, Laia, tem nada a ver a voz com a dela, como é que eu confundi? Renata? Ah, será que eu consigo fazer isso aqui, cara? Ah, filé. Ih, mas não vou conseguir desenhar em cima. Ah, vou conseguir. Isso aqui é um carbono, certo? Tudo bem? Tem uma ligação de um carbono com isso aqui, beleza? Sim. Sim? Como é o nome? O nome de tudo, você está É, o falando? nome disso aqui, é. O nome desse cara aqui. Vai ser obrigatoriamente 2 fenóis, no caso, não é? Não, não. 2 fenóis, porque, peraí, vamos lá. É assim que você está falando? O nome? Eu ia falar de fenol, no caso. Tá, vamos lá. Fenol é o OH ligado no anel aromático, beleza? Aí, do jeito que você falou, difenol teria 2 vezes o fenol. Tem 2 vezes o fenol? Que está ligado aqui é um carbono, né? Não é um outro OH, então não tem 2 fenóis. Eu vou falar uma coisa para você agora, só porque eu acho que eu sou obrigado a falar, mas não é uma coisa que tem que saber para a prova de vestibular, tá? Se tem 2 OH ligado no anel aromático, não é mais fenol. O nome da função é catecol. Quando tem um OH é fenol. Quando tem 2 OH não é mais fenol. O nome é catecol. E vocês já ouviram falar isso aí. A adrenalina é uma catecolamina. É um catecol junto com uma amina. Então o nome não é difenol. A cadeia principal é fenol. Só que tem um CH3 aqui pendurado no fenol. Então você dá o nome nesse radical, que é o radical metil, e coloca o nome do radical antes do nome da cadeia principal. Então, metilfenol. Tem que numerar ou não? Sim, por conta da função, não é? Não, tem que numerar porque tem 2 coisas penduradas no anel aromático. Então, esse aqui você pode dar o nome. Agora, Ana, o que você falou, em função da função, o fenol fica com o menor número. Então, ele é o 1. E o radical está no carbono 2. Então, o nome desse cara é esse. 2-metil-1-fenol. Ah, não gostei. Nem eu. E nunca vai vir assim o nome. O nome vai vir assim. Bro, pode ser hidroxibenzeno também?
Não. O nome da... Você está deixando a função orgânica... Você está falando que ele é um hidrocarboneto. E ele não é um hidrocarboneto. Se tiver 2 hidroxi, aí beleza. Só que aí você vai chamar de hidroxifenol, não de hidroxibenzeno. Então, deixa eu voltar nesse aqui. Renata, você que perguntou, você entendeu a lógica desse nome, ortometilfenol? Não. Tá. Orto quer dizer que tem 2 coisas ligadas no anel aromático. E essas 2 coisas têm que estar em carbonos vizinhos. É o 1 e o 2. Então, quais são as 2 coisas que estão ligadas no anel aromático? Uma delas é o metil, que está aqui, esse aqui. E qual que é a outra? Fenol é um OH pendurado, então o OH está pendurado no carbono vizinho. Entendi. O orto já fala que é um do lado do outro, né? Exatamente, para não ter que numerar, a gente fala, tá um do lado do outro ali, orto. E se não fosse um do lado do outro, se fosse o OH lá e o metil aqui, aí ia ser meta. Entendeu? Então, ao invés de numerar, a gente prefere usar esse orto, meta e para. Sim, Mas se entendi. tiver 3 coisas penduradas, já era. Aí vai ter que numerar. Não tem como. Quem falou aí agora, gente? Entendi. Obrigada, prof. Entendeu? Imagina. Gente, mais alguém? Ô, Márcio, Oi. isso daí, essa nomenclatura só serve para anel aromático? Só Ou serve não? para anel aromático. Tá. E é uma outra coisa que eu fiquei com dúvida, não sei se você falou, desculpa. Quando você estava explicando a ressonância, tem que saber o motivo? Não. Tá bom. Obrigada. Não. Os professores na faculdade querem que você saiba, mas não tem, não. Tá bom. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo isso aqui. Meu querido, por que isso? Mas que raiva! Espera aí, gente, que eu tô tendo que fazer tudo de novo, que eu devia ter feito um outro arquivo para aquilo. Tá. Tem 2 jeitos de saber o que eu vou falar agora. Um Professor, deles... Oi, tá me escutando direitinho? tô. Antes de você continuar, por favor, você poderia explicar por que tipo, não pode ter mais de 2 radicais no anel aromático? Não entendi essa parte. Não. Pode ter mais de 2 radicais. Só que aí você não usa o orto, meta e para. Aí você numera. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Você só Entendi usa errado. orto, meta e para quando tem 2. Se tiver mais do que 2, aí você vai numerar. Normal. Ah, tá. Beleza. Entendi errado. Valeu. Tudo bem? Beleza. Tudo. Então tá. Share screen. Tá. Eu quero falar disso aqui agora. Aquilo que eu ia falar no final da aula de semana passada, mas eu demorei. Isso aqui. Ou você decora, ou você sofre. Ou você pensa. Um dos 3. Eu não gosto de decorar. Eu prefiro pensar, também não gosto de sofrer. Por que eu digo ou você sofre? Porque há uns 5, 6 anos atrás, caiu na Unesp para contar o número de hidrogênios de uma molécula que tinha 50 carbonos e 8 triplas. 8 duplas, desculpa. E aí, quem não conseguia pensar na fórmula
só tinha uma alternativa: desenhar os 50 carbonos, colocar as duplas e contar os hidrogênios. Isso para mim é sofrer, porque contar hidrogênio de 50 carbonos, pelo amor de Deus, né? Então, eu prefiro pensar para chegar nisto aqui. Primeira coisa que você tem que saber, o nome e o que ele significa. Alcano. Alcano, esse alque é de cadeia aberta. E esse an é de ligações simples entre os carbonos. Então, alcano, o O é de hidrocarboneto. Então, alcano é todo hidrocarboneto que tem cadeia aberta e saturada. Todas as ligações entre os carbonos são simples. Do mesmo jeito, ciclano, esse ciclo é de cadeia fechada. Esse an de ligações simples, cadeia saturada. E o O de hidrocarboneto. Ciclano é o hidrocarboneto de cadeia fechada e saturada. Alceno, se você lembrar esse alque e o cicle, o resto vai. Alque é de cadeia aberta. En é de dupla. O de hidrocarboneto. Então, alcenos é todo hidrocarboneto que tem cadeia aberta e uma dupla. Ah, por que uma dupla? Porque se tiver duas duplas vai ser assim, ó. Hidrocarboneto de cadeia aberta, alque, dien, duas duplas. Cadeia hidrocarboneto, cadeia aberta, duas duplas. Algum engraçadinho, pensou assim, já que esse cara aqui é alcano, então vou chamar esse cara aqui de alqueno. Vem com QU aqui. Alqueno. E aí pode ser alqueno e alquino. Tanto faz o nome. Alcano, alceno ou alqueno, alcino ou alquino. Tanto faz o nome. Qualquer um deles vai. Como é que você chega nisso aqui, ó? Foi por isso que eu demorei. Porque eu preciso disso aqui. Tá, vamos lá. Este cara aqui é um alcano. Um alcano tem que ter 6 carbonos? Não, um alcano pode ter quantos carbonos for. A questão é, todas as ligações entre os carbonos têm que ser simples e a cadeia tem que ser aberta. Eu vou mostrar para a cadeia normal, se a cadeia for ramificada, dá na mesma, tá? É a mesma coisa. A questão é, quantos hidrogênios... Quantos hidrogênios tem todos os carbonos do meio da cadeia? 2. 2. Porque os carbonos do meio da cadeia fazem 2 ligações, um com cada carbono que está ao lado dele. Faltam 2, então esses caras têm 2 hidrogênios. Então, não interessa quantos carbonos tem um alcano, o número de hidrogênios vai ser pelo menos o dobro. Porque para cada carbono tem 2 hidrogênios. Só que ainda estão faltando os carbonos das pontas, né? A gente só contou os carbonos do meio. Os carbonos das pontas também têm os 2 hidrogênios que todos os do meio têm. Então, isso não muda a fórmula. A fórmula continua sendo, para cada carbono tem pelo menos 2 hidrogênios. Só que os 2 carbonos das pontas, além desses 2 hidrogênios, tem mais um. Então tem mais um aqui e tem mais um ali. Como é que a gente acaba falando? Como é a fórmula geral de um alcano? É CnH2n mais 2. Para cada carbono, ele tem o dobro de hidrogênios mais 2, que são os 2 das pontas. Todo mundo entendeu como é que chega nessa fórmula aqui, CnH2n mais 2? Sim. Fala comigo, gente. Tudo bem? Sim. Se você me parar no meio da rua e me perguntar, este é o único que eu falo decor. Alcano é CnH2n mais 2. Todo o resto eu penso para chegar. Como é que eu penso? Como é um alceno? Alceno é esse cara aqui de baixo. Esse é um alcano. Todas as ligações entre os carbonos são simples. Alceno tem uma dupla. Não interessa onde você coloca a dupla, dá na mesma. Quando você tira a simples e coloca a dupla, os 2 carbonos que estão fazendo a dupla estão com 5 ligações agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá errado. Quando você coloca a dupla ali, você precisa tirar essas 2 ligações.
Só que essas duas ligações são com hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tirei? 2. 2. 2. Como que era a fórmula do de cima? CN. CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. Para fazer um alceno, eu vou tirar 2 hidrogênios. Como é que vai ficar? CnH2n. CnH2n. Porque eu tirei 2 hidrogênios. Se voltar lá e fizer uma tripla, eu vou ter que tirar 2 hidrogênios de novo. E aí eu tirei, em relação ao de cima, eu tirei 4 hidrogênios. Então, esse aqui era CnH2n mais 2. Esse aqui tem que ser CnH2n mais 2 menos 4. Então, 2n mais 2 menos 4 vai ficar CnH2n menos 2. 2n mais 2 menos 4. 2n menos 2. No final das contas, eu sei esse aqui de cor, de um alcano, CnH2n mais 2. Absolutamente qualquer coisa de diferente que houver em relação ao alcano, você vai tirar 2 hidrogênios. Eu preciso que vocês vejam o vídeo agora. Vocês estão me vendo aí? Sim. Tá. Alcano, todas as ligações são simples. Se aparecer uma dupla, esta uma dupla é uma coisa a mais, é uma coisa diferente que não tinha no alcano. Então apareceu uma coisa a mais, uma coisa diferente, você tira 2 hidrogênios. Se aparecer uma tripla, são 2 coisas diferentes que não tinha antes. Então você vai tirar 2 hidrogênios por esse e 2 hidrogênios por esse. Então você vai tirar 4 hidrogênios. Alcano, a cadeia é aberta. Se acontecer alguma coisa e a cadeia fechar, se for um ciclano, tem uma coisa diferente em relação ao alcano. Então, se fechou, tira 2 hidrogênios também. Então vai ficar CnH2n. Se fechar e aparecer uma dupla, são 2 coisas diferentes. Fechou, tem uma dupla. Então você vai tirar 4 hidrogênios. Então é CnH2n mais 2 menos 4. O que caiu na prova na Unesp tinha 8 duplas. Quantas coisas diferentes tem? Oi, vocês estão aí? 8. 8 coisas diferentes. Cada dupla é uma coisa diferente a mais. Então tem 8 coisas diferentes. Quantos hidrogênios você vai tirar? 16. 16. Então a fórmula era CnH2n mais 2. Agora vai ficar CnH2n menos 14. Tinha 50 carbonos. 50 carbonos, 2n menos 14. É 100 menos 14, 86. Pronto, tem 86 hidrogênios. Ou é isso, ou desenhava 50 carbonos e contava hidrogênio por hidrogênio. Eu acho meio Márcio, desculpe. Como assim 14? Me perdi, não seria 16? Então, é 16. Boa, cara. Boa. É 16. É menos 16. Só que é menos 16 em relação a esse, que tem mais 2. Então, vai ficar 2n mais 2 menos 16. Quanto que é 2n mais 2 menos 16? Mas, professor, não seria tipo... Menos 14. já que tem ligação dupla, não seria um alceno, por exemplo, em relação ao alceno? Não, você faz sempre... Boa, entendi o que você está pensando. Não, faz sempre em relação a um alcano. O alceno, eu já estou fazendo em relação ao alcano. O alceno tem a dupla. Então, tem uma coisa diferente em relação ao alcano. Então, você tira 2. Se você quiser fazer em relação ao alceno, pode, mas eu acho que vai ser mais complicado. O alceno tem uma dupla. Esse cara tinha 8 duplas. Então, quantas coisas diferentes a mais ele tem? 7. Então, você vai tirar 14 hidrogênios. Então, vai ficar CnH2n menos 14. O negócio é fazer Não, é muito sempre mais fácil. em relação ao alcano. Isso Sempre em é muito relação ao mais alcano. fácil.
É, Uhum. sempre em relação ao alcano, que aí não vai dar chabu. Beleza, entendi. Valeu. Entendeu? Gente, alguém alguma pergunta? Tudo bem? Então tá. Acabei. Acabei, mas faltam os exercícios da aula que são... funciona, por favor. Nossa, gente, derreteu até a apostila. Para de compartilhar e compartilha de novo, que eu acho que resolve. Não sei. Não. Oh, que beleza. Sei lá, acho que você tem que fechar o arquivo e abrir de novo, então. Bom. Nossa Senhora. Já sei o que eu vou fazer. Agora ele abriu. Vamos ver se ele compartilha, né? E aí, foi, filé. Vamos fazer os 4 primeiros aqui. Vamos lá. 1. Gente, isso aqui só vai funcionar se vocês falarem comigo, cara. Eu sei que é difícil em aula online, que você fica meio assim. Só que na sala de aula eu consigo ver a cara de vocês, cara. Eu sei quando vocês estão entendendo ou não, porque acredite se quiser, vocês não conseguem esconder e fica uma cara de puta que pariu, não entendi porra nenhuma. E aqui eu não tô vendo a cara de vocês, então eu preciso que vocês falem comigo, cara, por favor. 1. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula do ciclobuteno? 6. Fechou? Tem uma dupla. Tira 2, tira 2, tira 4. Tira 4, tira 2. 4, 8, tira 2, 6. Nossa, professor, eu não consegui raciocinar assim tão rápido, não. Não, óbvio que não. Óbvio que não, pelo amor de Deus, você está vendo isso aqui agora. O que foi que eu fiz? Ciclobuteno. A primeira coisa que eu faço é comparar com o alcano. Quantas coisas diferentes existem no ciclobuteno em relação a um alcano? 2. Quais são as duas? 1, Ele é fechado e tem dupla. 2, tem uma dupla. Entendeu, David? Peraí. Essa questão de diferente, sabe? Eu pensei que era só insaturação, mas o fato de ser fechado também... Não, fechou conta como uma coisa diferente também. Tá, beleza. É qualquer coisa diferente que houver em relação ao alcano. Puta, eu fui fechar bem o pente, cara, que merda. O gráfico o vídeo aqui tá sofrendo, por isso que não tava abrindo. Aí eu fui lá e fechei o pente. Imagina um alcano, aquele que eu tinha desenhado, que ele tem os 2 hidrogênios a mais, tá certo? Aqueles 2 hidrogênios da ponta. Aí quando você vai fechar, é como se você pegasse aquela ponta e aquelas 2 pontas e unisse as duas. Só que para você unir as duas, você tem que tirar os hidrogênios. Então fechou, tem que tirar 2 hidrogênios, não tem jeito.
qualquer coisa diferente que acontecer, tem que tirar 2 hidrogênios. Então, ciclobuteno, uma coisa diferente, fechou? Segunda coisa diferente, tem uma dupla. Então, se tem tá, duas beleza. coisas diferentes, quantos hidrogênios eu vou tirar? 4. 4. Tem duas coisas diferentes, eu vou tirar 4 hidrogênios. Só que eu vou tirar 4 hidrogênios do CnH2n mais 2. Então vai ficar CnH2n mais 2 menos 4. 2n mais 2 menos 4 fica 2n menos 2. Tá, quanto que é o N? N é o número de carbonos. Quantos carbonos tem o ciclobuteno? But, 4. Agora eu quero saber hidrogênios. É 2n menos 2. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Esse cara tem 6 hidrogênios. Ou isso, ou desenha a molécula e aí conta os hidrogênios. Dá certo também. Demora um pouquinho mais, mas dá certo também. Você entendeu como é que eu fiz, David? Entendi agora. É que eu não considerei, tipo, o fato de ser fechado como ser uma coisa diferente. Isso. Não, fechou é uma coisa diferente. Gente, alguma pergunta? Márcio, para cada Oi? coisa diferente, são 2 hidrogênios, né? Cada coisa diferente são 2 hidrogênios a menos. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Uhum. Imagina. 2. A fórmula molecular de um certo hidrocarboneto acíclico e saturado. O que é acíclico? Aberto. Aberto. A fórmula molecular de um certo hidrocarboneto aberto e saturado. Como é que é um aberto? Como é que é o nome de um cara que é aberto e saturado? Normal. Alcano? Alcano. Isso, é esse nome que eu quero saber. Beleza. Aberto e saturado não precisa ser normal, né? Ele podia ser ramificado também, né? Você entendeu? Verdade. É que eu trato a ramificação como se fosse diferente. Desculpa, Pro. Não, relaxa. Então, acíclico, aberto e saturado é um alcano, como o David falou. Como é que é a fórmula de alcano? Fórmula geral de alcano. CnH2n. NH2N mais 2. CnH2n mais 2. Então, o que você vai fazer agora? Pegar todos esses caras aqui Não, e ver se encaixa. Por que não? porque já dá para cancelar alguns. Dá para cancelar só esse aqui, só o E. Uhum. Só o E. Por que dá para cancelar o E? Porque ele quer um hidrocarboneto. Então só pode ter carbono e hidrogênio e esse cara está fora. Né? Esse cara tem um oxigênio e ele está fora. Tem que pegar todos esses aqui e ver se ele encaixa na fórmula CnH2n mais 2. C5H12 encaixa? Sim, 10 mais 2. Sim. Isso, essa é a resposta. C5H12. Todos os outros não vão dar. Zifis, esse prof, aqui é um bom de se decorar, tá? C6H6 é o benzeno. Fala, quem me chamou? É, Renata. A D Oi, também Renata. não poderia ser, né? Por quê? Porque não é o número iguais de carbonos e hidrogênio? Então, mas aí você está fazendo a mesma coisa, né? Você está pegando ele e está jogando na fórmula. Não deu, então esse cara está fora. Uhum. O único que dá certo aqui é o A mesmo. Todos os outros aqui... Então, mas para alcanos não pode ter números iguais, né? Não, para alcano sempre é o dobro de hidrogênios mais 2. CnH2n mais 2. Uhum. Tudo bem? Sim. 3. Existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula de... benzeno. Quantas duplas tem? 3. 3. N-pentano. Quantas duplas tem? Nenhuma. Nenhuma. Acetileno. Quantas duplas tem? Uma? Eu sabia. Cara, eu coloquei esse exercício aí de propósito, cara. Deu mais certo do que eu pensava, porque normalmente eu faço na mesma aula e hoje eu fiz em aulas diferentes. Cara, tem que decorar isto aqui, ó. Tem que decorar isto aqui. Nomes usuais, lembra que eu falei? E é decorado, não tem jeito. 2 carbonos com a dupla, etileno. 2 carbonos com a tripla, acetileno. 3 carbonos com uma dupla, propileno. Etileno, acetileno, propileno. Isso entra Tem naquele que negócio decorar os nomes. que você falou uma vez de
forme, A7. Vai Esse? entrar. Eu vou colocar esses depois, né? Tipo formaldeído, ácido fórmico, ácido acético. Isso também é tudo nome usual, que vai precisar saber também. É que lá é um pouquinho mais fácil, porque tem uma regra, né? Forme é um carbono, acete é 2 carbonos. Aqui não tem. Um cara, sei lá quando, muito tempo atrás, resolveu chamar isso aqui de acetileno porque sim. Não tem um motivo de ser acetileno. Tudo bem? Tudo. Tá, então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Aqui. Existe somente uma dupla ligação. Acetileno tem uma tripla. Não tem dupla. Ciclohexano, quantas duplas tem? Nenhuma. Nenhuma. Né? Propileno é o Tem nome uma. usual do propeno. Aqui tem uma dupla, essa é a resposta. E. Tudo bem? 4. A fórmula molecular que corresponde a um alquino ou alcino. Alquino tem uma tripla ligação, então, comparando com alcano, tripla ligação são duas coisas diferentes, né? São duas ligações a mais. Então, se tem duas ligações a mais, duas coisas diferentes, a gente vai tirar 4 hidrogênios. 4 hidrogênios, você vai tirar do alcano. Então, é CnH2n mais 2, menos 4. Vai ficar CnH2n menos 2. Agora você pega todos esses caras aqui, joga na fórmula e vê qual encaixa. Que é esse aqui, é o primeiro já de cara, né? 2 carbonos, aí o dobro é 4, menos 2, 2 hidrogênios. C2H2. Que por acaso é o acetileno mesmo, né? C2H2, resposta A. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Tudo bem? Quanto tempo falta? 5 minutos. Vou deixar parolar. Parolar. Antes do parolar, vamos fazer o 9. 9. A função a qual pertence este composto e seu nome... Ah, puta merda. Eu só lembrei por causa dessa questão. Mano, tem alguém aí que vai prestar no Sul? Tinha? Eu não lembro. Eu, Eu quem? a Caiane. Caiane. Essa cadeia é aberta ou fechada? Essa da questão 9. Aberta. Eu também falo aberta. Tem gente que vai falar que ela é fechada. Apesar de ter mais carbonos na cadeia aberta, né? Mas tem gente que vai falar que ela é fechada, porque aqui tem muito carbono. E aí no Sul inventaram que essa cadeia não é nem aberta nem fechada, ela é mista. Isso só tem no Sul. Não tem mais em lugar nenhum do mundo. Mas se aparecer lá, você já sabe o que significa. Beleza? A cadeia... Beleza, eu tô na dúvida se é aberta ou fechada, então é mista. Acho ótimo isso. Tá, mas vamos lá. 9. A função a qual pertence esse composto e seu nome oficial estão corretamente indicados na alternativa... B. Pô, mas que rapidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que você falou? B. Não. Esse radical, você está falando que esse aqui é a cadeia principal, tá certo? Essa aqui, né? E aí Isso. ficou o anel aromático para fora, certo? Uhum. O radical do anel aromático, esse erro é comum pra caraca. O radical do anel aromático não se chama benzil, se chama fenil. Benzil tem um carbono a mais. Ah, justo. Entendeu? Então esse aqui é fenil, não é benzil, então não pode ser B. 1, 2, 3. Resposta D. É um hidrocarboneto. É um hidrocarboneto. Alcano não é função. Alcano e alceno é classificação de hidrocarbonetos. A função é hidrocarboneto. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então é hept.
tem uma dupla em, e a dupla tem que numerar 1, 2, 3 e 4. Entre o 3 e o 4 está no carbono 3. Então, 3 hepteno é a cadeia principal. O radical, o nome é fenil, e ele está ligado no carbono 1, 2, 3, 4. Então, fica 4 fenil, 3 hepteno. Resposta D de desgraça. Gente, pergunta? Oi, Pronto, fala. no caso desse nome, se eu colocasse o 3 depois do hept, aí ficaria Não, 3eno, estaria errado? Não, o nome é esse, né? 4-fenil, hept 3-eno. Mas é que no Brasil, fazer o quê? No Brasil, o presidente lá assinou, o nome oficial no Brasil é esse aqui. Mas se você for procurar em um livro de química, tal, vai tá escrito 4-fenil, hept 3-eno. Não tá o 3 na frente. O 3 fica no meio do nome lá. Foi isso que você perguntou? Isso. Tá, tudo bem. Mais alguém? Tá, gente, eu vou deixar para vocês como lição de casa 5, 6, 7 e o 8. O 7 e o 8 são tranquilos, mas tem que prestar atenção. O 4 e o 5, o 4 e 5 não. O 5 e o 6 são o cão chupando manga de aqui chute no avesso no inferno. Os 5 e o 6 são foda pra caralho. Eu gostaria que vocês tentassem fazer eles, tá? Não é eu tenho que fazer e acertar, mas tenta fazer ele. Leia e tente fazer ele, tá bom? O 4 e o 5, os dois. Alguém tem alguma pergunta? Professor, não é uma pergunta, mas você poderia enviar, tipo, o arquivo da aula pro Rubens? Rubão, eu sei, é que É. eu não tô conseguindo falar com o Rubão, cara. Ah, justo. Mas eu vou mandar. Eu prometi para você semana passada, eu vou mandar. Uhum, Eu vou por mandar favor. de todas, tá? Não vou mandar só dessa aula, não. Vou mandar todas as que eu dei online. Eu vou mandar todas de uma vez para ele, tá bom? Ok, valeu, professor. Só fica esperto no seguinte, cara. Eu gravei a aula como 29 e 30. Eu tenho duas aulas, 26 e 27, e tem outra que é 29 e 30. E essa 29 e 30 tá junto com a 26 com a 27 e 28. Então, eu vou mandar um arquivo só. Então, quando tiver escrito 29 e 30, 26, 27, 28, 29 e 30. Tá bom? 27, 28, Beleza. 29 e 30. São as últimas aulas todas. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Eu tenho, porque eu não estou sabendo. O plantão é hoje 2h30 de novo? Isso. Então tá bom. Uhum. Então tá, gente, muito bom. Espero que vocês tenham entendido. Porque a aula hoje, lembra que eu falei, a aula da semana passada e a de hoje são as mais importantes de química orgânica. Entendeu as da semana passada e a de hoje? O resto do ano vai bem. Tá bom? Então façam os exercícios, estudem Beleza. bem. De novo, parabéns, Isa. Muitas felicidades para você. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Tchau, prof. professor. Até prof. semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Márcia. Obrigada. Valeu, Isa. Tchau, tchau. Tchau.